Hoje é dia de falar sobre finanças pessoais. O economista Daniel Santos, nosso colunista, toda quarta-feira aqui com a gente. E hoje para a gente falar sobre um assunto bastante interessante. A diferença de comportamento das gerações frente às dificuldades econômicas. Será que tem diferença? Como se comportam os mais jovens, os mais velhos? Bom, que diferenças são essas? A gente vai conversar isso com o professor Daniel. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom, antes da gente falar sobre essas diferenças, a gente todo mês, no comecinho do mês, tem tratado sobre comportamento dos investimentos, o rendimento dos investimentos no mês anterior. Isso. A gente tem rapidinho para o nosso telespectador informações sobre qual foi o desempenho no mês de julho dos principais investimentos? Certamente, certamente. No mês de julho, a gente percebeu que nos últimos 2 meses houve uma variação absurdamente alta em relação ao dólar, por exemplo. Em um mês, ele chegou a 11% de 10%, 10,43% de valorização, e no mês seguinte isso caiu. Nesse mês, ele teve um comportamento muito mais estável. A gente fala que ele mais estável. Mais estável, ele chegou a 0,92 no mês. Então, aquela aposta que apresentava uma variação frente ao humor do mercado, pela incerteza da economia, da política, o que ocorre é que esse mês já ficou muito mais normal, vamos dizer assim. Se você pensar em relação à poupança, que rendeu 0,66, o dólar teve um rendimento com todo o risco assumido muito menor. Então significa o quê? Que as pessoas que antes migravam para o dólar para poder tentar fazer uma reserva de capital em função do risco que estava previsto no mercado, já não enxerga mais dessa maneira. Por quê? Porque o mercado já está entendendo que essa situação, questão que envolve a questão política no Brasil, já está muito mais estável. A gente não fala sobre política, mas isso influencia e radicaliza a economia. Nós vivemos nos últimos meses uma verdadeira montanha-russa. Sim. Então, o que ocorre é que nessa variação agora já se enxerga uma estabilidade. E em relação aos demais investimentos, poupança já falamos, que rendeu nada. Tadinho da poupança, lá embaixo, Lá embaixo. E a inflação está com uma tendência de queda, Falamos também que não haveria uma mudança em relação à Selic no mês passado, que não aconteceu, mas existe a influência já, o peso no mercado sobre a equipe econômica para que faça a mudança da Selic realmente. Então, se não for agora agosto, mais tardar setembro deverá mexer, para já sinalizar para o mercado essa mudança que está ocorrendo. A forma de enxergar a crise que nós tínhamos, que não passou, mas o que ocorreu foi uma mudança de viés. Então, vamos pensar assim, se nós antes enxergarmos que havia um problema e você continuava vendo só problema, a perspectiva é ir para o buraco mesmo. Então, quando houve a mudança desse viés, o que ocorreu agora é que as pessoas estão ainda sentindo os reflexos da economia ruim, porém já não estão mais olhando para baixo, estão olhando para cima. Significa que já começa a haver uma virada mesmo. Uma virada lenta, mas é importante que ela seja consistente. Por isso que a mudança na taxa da Selic vai ajudar sensivelmente nesse processo do mercado. E fora isso, clássicos, nós temos quem mais? Nós temos ainda as notas do Tesouro Nacional, NTN, os tesouros diretos, que estão arrebentando de dar rendimento. Quem faz aposta aí para 5 anos? Para 5 anos, até para menos, Ronaldo. Nós temos alguns investimentos de prazo mais curto que isso, de 2 anos no máximo, de 1 ano no máximo, que estão rendendo 1,11. Se comparar 1,11 com 0,66, 0,67 da poupança, é quase o dobro. É quase o dobro. E isso é significativo. Se colocarmos essa diferença de percentual em uma escala de 1 ano ou 2 anos, o resultado vai ser fantasticamente mais alto. Falamos de 14% mais ou menos de diferença entre um investimento e outro em 2 anos, pensando em poupança e em tesouro direto. Muito bem. Bom, vamos sair então da questão dos investimentos e falar sobre o nosso tema principal, que é a diferença de comportamento das gerações frente às dificuldades econômicas. Claro que o fator idade influencia, Com certeza. O jeito que a gente olha o problema. E enxerga a vida e enxerga as coisas todas, A geração X, essa geração que nasceu até os anos 80, mais ou menos, Não existe uma data precisa, mas existe uma indicação de proximidade temporal. A geração Y é essa que vem no final dos anos 70 e vem até os anos 90. E a geração
né, que nós temos na sequência, que é a geração do novo milênio aí, né, que são os millennials, né, geração Z que vem depois disso. Né, a geração Y é chamada de geração do milênio, porque nasce nesse período, e depois disso a geração mais nova. Porém, né, a forma como esse povo, essas crianças de hoje, né, e esses jovens de agora enxergam essa crise, ela reflete sensivelmente essa diferença. Enquanto o pessoal da geração mais antiga, né, só dos anos 70 e anos 80, né, começa, sabe, e já entra na crise com o pé pisado embaixo, certo, no freio, para segurar tudo, para controlar tudo, porque ela viveu a crise dos anos 80 e ela sentiu a inflação, né, e ela viveu com o Collor, que rapou o dinheiro da poupança, da conta corrente, que isso nunca aconteceu no planeta, né? Até tem um comentário que se faz que naquela época o Fidel Castro, que ainda estava no governo de Cuba, disse assim, olha, o pessoal diz que eu sou autoritário, mas eu nunca fiz isso no meu governo, no meu país aqui em Cuba, né? E o Collor fez no Brasil. A geração desse pessoal que nasceu nos 70 e anos 80, ele viveu com intensidade isso. Então ele tem muito claro em memória esse processo de crise e de recuperação que foi dolorido e foi sacrificado. Então, o que ocorre é que ele já entra nessa crise que começou a sinalizar há algum tempo, com o pé pisado, os dois pés no freio. Por quê? Porque ele entra reticente e entra com medo. Né? A questão de consumo também funciona assim, e a preocupação com o dinheiro. Não é que o dinheiro seja a coisa mais importante, porém, para essa geração mais antiga, né, ele se perfaz como sendo essencial, até pela história que nós temos, né, do Brasil. E o que ocorre na geração seguinte, geração Y, é que essa importância, essa essencialidade, ela começa a desaparecer. Porque deixa de enxergar o dinheiro como sendo o essencial, mas apenas necessário. Né? Por quê? Porque esse pessoal todo, ele atua, né, vive, trabalha, também alguns vivem com os pais, certo. Isso é uma característica normal, né? As pessoas vivem com os pais ainda, a geração... Né, tem ficado mais tempo em casa. Tem, né? O que se percebe é que a adolescência se prolongou até os 25, né? E a juventude, um pouquinho mais. A juventude vai até os 30 e poucos, né? E a pessoa fica adulta depois dos 40, né? Quando ele resolve casar e talvez sair de casa, né? Dos pais. Senão ele mora junto com os pais depois com idade mais velha. Então, quantos mais velhos já entram, digamos, na crise freando todos os gastos, como ficam os mais jovens? Os mais jovens, eles entendem que é necessário controlar, porém a falta de dinheiro afeta menos. É isso que a pesquisa tem revelado. Né? A falta de dinheiro... Porque ele já não tem muito dinheiro, né? O que ocorre é que o universo mudou nos últimos anos e a economia brasileira evoluiu bastante de 90 para cá, nesses 25, 30 anos aproximadamente. Né? Então, o acesso aos recursos, aos materiais, tecnologias, ao estudo, ficou muito mais fácil. Né? Enquanto que para a geração anterior, fazer uma faculdade era uma coisa assombrosa e digna de comemoração, e uma festa que demorava uma semana, quase uma festa judaica, né? Ficava uma semana festejando. Na geração mais nova hoje, fazer faculdade é normal. Né? Não existe essa mudança tão radical, porque não existe tanta diferença em relação à forma como você usa os recursos. As pessoas usam os recursos, são disponíveis e muito mais fácil. Vamos lembrar que esse pessoal todo teve acesso ao crédito, né, com o governo anterior, o governo Dilma e o Lula anterior dele, né, o crédito foi muito mais fácil. Então, comprar foi muito mais fácil, ter coisa foi muito mais fácil. Então, o fato de agora ter uma crise está refletindo, sim, né, as pessoas consomem menos, certo. Mas a afetação na forma como enxerga o mercado deixa de ocorrer com tanta força. Né? Okay. O pessoal mais novo também enxerga que a perspectiva nossa de investimentos, né, também deixa de ser tão importante. E esse é um ponto que começa a influenciar de forma negativa aquilo que envolve esse pessoal. Professor Daniel, valeu pela conversa. Semana que vem a gente se fala. Com certeza. Esse é o professor Daniel Santos e assim a gente encerra mais uma edição do Ponto com News. Excelente dia para você.